O Grêmio venceu, está fora da zona do rebaixamento e o ambiente respira aliviado. É claro que nem tudo está resolvido e que o próximo passo é uma Copa do Brasil contra o Corinthians depois de uma enorme polêmica. Nós vamos mergulhar no vestiário gremista e falar um pouco sobre os bastidores das últimas horas depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO e joga com responsabilidade. O cupom A Dupla te dá direito a 20% em cima do primeiro depósito. E lá tu deixa os jogos bem mais interessantes. O Grêmio venceu, deixou o torcedor aliviado para começar a semana. O Grêmio está fora da zona do rebaixamento. Tem, evidentemente, uma longa trajetória ainda dentro do campeonato. Mas agora, estando fora do Z4, o torcedor pode respirar aliviado, mas o grupo de jogadores também. E a gente percebeu isso depois do jogo no discurso do técnico Renato. Afinal de contas, esse atual elenco tem mostrado um poder de indignação que é digno de elogios. Elogios do próprio Renato. Afinal de contas, o treinador criticou quando achou que tinha que criticar. A falta de vergonha na cara, a falta de coragem, de briga, e isso tem sobrado. Para Renato, a vitória sobre o Vasco foi uma vitória da garra, do empenho e também da participação da torcida. O Grêmio fez um movimento para jogar em Chapecó e deu super certo. 17 mil torcedores estiveram presentes no estádio. A resposta, o carinho do torcedor na arquibancada foi muito grande, foi muito forte. O Grêmio, através das palavras do Renato, agradeceu a esse torcedor. O torcedor gremista não deixou o clube na mão nessa viagem rumo ao oeste catarinense. Nem mesmo a chuva tirou a galera da arquibancada. A chuva prejudicou demais o gramado. O Grêmio teve azar porque foi jogar em Chapecó para ter condições melhores de jogo, de terreno, e acabou que a chuva deixou muito pior do que é o Estádio Centenário, Mas o fato é que o tricolor venceu. E o Renato aproveitou a vitória para reafirmar os problemas, Ele voltou a utilizar muito do seu tempo para dizer que o Grêmio é um time que tem viajado demais, tem jogado em locais longe de Porto Alegre, que os jogadores não estão dormindo direito, que as dificuldades logísticas são enormes e que maus desempenhos acontecem dentro deste quadro. E que a meta é ter garra, ter empenho, ter dedicação, como o time tem apresentado, sempre se superando, ultrapassando todas essas adversidades para que o clube consiga alguma coisa ainda dentro desta temporada. A logística é pesada e esse é um dos motivos que fazem o Grêmio preservar alguns atletas, Teve uma polêmica antes da bola rolar a respeito do Carbajo e do Aravena. O Grêmio havia comunicado no bastidor que esses dois atletas não foram para Chapecó por motivo logístico, mas não tinha explicado qual era o motivo. E o Renato, na entrevista, explicou. O Renato entendeu que fisicamente esses jogadores não estavam aptos para a viagem de carro ou de van até Chapecó. E que esse desgaste faria com que os atletas chegassem não preparados para um jogo. E por isso, apenas por isso, eles não foram. Não foi por um erro logístico, mas por uma leitura que haveria um sacrifício físico e que esses atletas automaticamente não seriam úteis. Eles vão se somar ao elenco em São Paulo para o jogo contra o Corinthians, porque daí eles entram no avião, em Canoas, e descem lá em São Paulo e se encontram com o grupo tricolor para o jogo da Copa do Brasil. O Renato tem lamentado, esses pontos físicos, essas dificuldades, muito por conta da recuperação dos jogadores. E esse desafio de recuperar os atletas talvez seja o principal para o jogo do meio da semana contra o Corinthians. Agora, quarta-feira, na Arena Itaquera, em São Paulo. Ele vai tentar recuperar o máximo de atletas possíveis para o jogo, mas a gente não sabe ainda como será a escalação. A partir desta segunda-feira, as informações elas serão mais precisas, mas algum tipo de mudança é possível. A plataforma de 3 zagueiros me parece muito afirmada. Não deve ser alterada para a Copa do Brasil. Mas, repito, quem vai confirmar isso é o departamento físico. Se os 3 zagueiros tiverem condições de jogo, eles vão ser utilizados mais uma vez. Renato falou na entrevista
que está ansioso para dar uma oportunidade para Miguel Monsalve. Ele até tá chamando de Miguel, diz que não sabia o sobrenome do Monsalve, né? É óbvio que sabe, na ficha tá Monsalve, mas que tem treinado bem o Monsalve, que o Monsalve é muito inteligente, tem animado geral nos treinamentos, mas que ainda não viu espaço para utilizá-lo, porque pelo momento que o time atravessa, tem preferido os mais experientes e aqueles caras que estão fisicamente mais aptos, já que o colombiano não joga há 1 mês e meio, mas que ele quer utilizar e vai muito em breve dar minutagem para assistir um pouco da qualidade e dessa inteligência que o jovem reforço tem apresentado nos trabalhos. Nós fizemos um conteúdo aqui onde utilizamos depoimentos de bastidor sobre o Monsalve. Ele está sendo muito elogiado pelo empenho, pela entrega e principalmente pela dedicação diária. Se você não assistiu, eu recomendo procurar aqui nos últimos vídeos de Grêmio no canal para você ter uma ideia um pouquinho desse bastidor e por que o Renato está elogiando tanto este atleta. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero trazer mais 2 informações, tá? O Grêmio está rumo a São Paulo para o jogo contra o Corinthians, mas há uma ordem interna, não falar muito sobre a arbitragem, que foi o principal motivo de polêmica do último encontro entre as duas equipes. O Grêmio pressionou muito o árbitro no duelo contra o Vasco. Inclusive o Vasco reclamou bastante, o Verratti, o Maicon, os jogadores do Vasco falaram que o Grêmio chorou o tempo inteiro, que pressionaram, que trouxeram uma carga emocional para o juiz, que não precisava, né? O Vasco reclamou muito sobre esse comportamento. O Grêmio está dizendo o seguinte, ó, nós vamos jogar contra o Corinthians e a gente vai fazer o nosso, não vamos ficar pressionando, não é esse o objetivo, a gente só quer jogar futebol. Mas a gente sabe também que no bastidor o negócio está tenso. Existe uma tensão já estabelecida, o Grêmio fez pressão na CBF e o Corinthians também está pressionando. Vai ser um jogo de carga emocional altíssima esse encontro da Copa do Brasil nesta quarta-feira, você não precisa ter dúvida nenhuma. Só para fechar, então, sobre Copa do Brasil, o Grêmio vai jogar a volta contra o Corinthians no estádio Couto Pereira. O Renato confirmou isso na entrevista coletiva, essa definição ela pode ter acontecido internamente, a gente já mais ou menos imaginava que seria oficializado, mas o Renato agora deixou claro, então o Grêmio vai jogar a Copa do Brasil no Couto Pereira e vai jogar também a Libertadores da América contra o Fluminense, oitavas de final no Couto Pereira. O Grêmio vai voltar para mais 2 duelos decisivos, né? E muito decisivos, diga-se de passagem, lá no estádio do Coritiba. Evidentemente que a dupla estará lá nestes duelos tão importantes. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.